Graça e paz! Quinta-feira, 23 de 5 de 2024. Nosso devocional de hoje é Nosso Lugar de Paz. Eu quero ler com vocês Salmos 46, do versículo do 1 ao 11, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que lindo, né? A palavra do Senhor é plena em tudo. E ela tem, assim, cada vez que a gente lê, a gente encontra tudo aquilo que a gente precisava. E hoje eu quero falar de Laura e da filha dela. Quando teve um furacão na cidade onde Laura morava, o furacão se aproximou com uma força devastadora, destruindo tudo. Tipo a tempestade que nós vimos agora no Rio Grande do Sul. A filha dela se preparou para deixar a casa dela. Ela aguardou até o último momento, esperando que a tempestade se afastasse. Mas agora ela olhava os documentos, ela olhava as fotos, os pertences importantes para ver o que ela poderia levar. Não esperava que fosse tão difícil, disse a filha de Laura para ela. Mas não sabia se algo estaria ainda lá quando eu voltasse. As tempestades da vida, da gente, elas são como furacões. São tornados, são terremotos. De repente está uma calmaria e de repente tudo muda na nossa vida. É um problema no casamento. São as crianças, os filhos dando algum trabalho. É a saúde que falta entre alguém na família. São os recursos que também faltam, ficam escassos. E nós tomamos isso como tempestades, como tempos nebulosos em nossas vidas, né? Em meio às tempestades, a Bíblia, ela nos indica o lugar mais seguro, que é Deus. Salmos 46, quando diz que Deus é o nosso refúgio. Sim, porque Ele é o nosso refúgio. Só Ele tem o poder de acalmar, trazer uma calmaria para dentro da nossa alma, mesmo no dia mais tenebroso, o dia pior da sua vida. Só Deus pode fazer isso por ti e por mim. Problemas vêm, mas Deus, Ele supera todos eles. Os que buscam ao Senhor, ao Salvador, descobrem que Ele não pode ser abalado, que Ele continua no controle de todas as coisas. Pode haver guerras, pode haver tempestades, pode haver tudo. Governos corruptos, fome, peste. Deus continua no controle de tudo. Mas como assim, Elinice? Deus é bom e Ele permite? Porque isso é uma pergunta que é tão corriqueira e tão comum de ser feita. Não, queridos.
Nada do que acontece no mundo é vontade de Deus. Deus criou um mundo perfeito para nós. Mas lá no início, houve uma queda do homem. E o pecado que estava sobre aquele homem correu para toda a humanidade. E daí, a partir daquele pecado, daquela desobediência, de comer um fruto, ele tinha tantas árvores, mas a serpente foi tomada pelo demônio e que conseguiu fazer a cabeça de Eva para comer o único fruto que Deus disse para não comer. E por que Deus disse para não comer aquele fruto? Porque Deus queria testar a obediência do homem. Mas Deus não sabia ou Deus não sabia? Deus sabia, né? Deus sabe todas as coisas. Tudo que acontece há uma permissão, mas há um porquê. E naquele momento que houve a desobediência, o pacto entre Deus e o homem e toda a plenitude que havia naquele corpo de Adão e de Eva, caíram por terras. E eles começaram a viver como nós. E pela desobediência de um, todos pecaram. Todos pecaram. E pela desobediência deles, a sua descendência começou a experimentar da maldade, porque o primogênito dele matou o irmão por inveja. E começou o mal a entrar demasiadamente sobre a terra. Então, catástrofes, guerras, tudo isso foi uma causa que o próprio homem procurou. Nações contra nações, pessoas inocentes que morrem. A Bíblia fala que o sol e a chuva vêm para ímpios e para justos, mas que ele guarda aqueles que o temem. Mesmo que ele pode permitir que você passe pela tempestade, como a filha de Laura passou, mas ele guardou a vida dela e da família dela. É diferente você enfrentar uma tempestade com Deus e enfrentar uma tempestade sem Deus. Você enfrentar um problema com Deus, ou muitos problemas, ou diversos problemas, você se entristece, você chora, você acha que não vai conseguir. Mas você lembra imediatamente que tem um Deus soberano, que cuida e que não descansa, não dorme. Ele não dorme. Mas quando você consegue se reerguer. Mas enfrentar uma tempestade sem Deus traz um desespero tal que faz tantas pessoas tirarem a sua própria vida. Diariamente nós vemos pessoas tirarem suas vidas por causas tão banais. E isso eu não estou dizendo que a depressão é uma doença. Não, a depressão é uma doença e precisa ser tratada, sim. Mas há depressões, há demandas espirituais, há distúrbios que não são do corpo, são do espírito. Então há depressão por falta de um hormônio e há depressão por falta de um Deus, pelo lado espiritual. E é essa depressão espiritual que faz as pessoas tirarem sua vida. Elas passam a ouvir vozes estranhas. E o que são vozes estranhas? Passam a ouvir o que o inimigo começa a plantar para ela. Você não pode, você é um fracassado, você não vai conseguir. Mas quem tem Deus sabe que Ele é o nosso refúgio, nossa rocha, nossa fortaleza. E nada, por maior que seja, é tão grande quanto o nosso Deus. Então eu te chamo hoje para descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Vem os problemas da família, vem a falta de saúde, de recursos, filhos, brigas, pais, filhos. Mas tem um Deus que está olhando e está cuidando de tudo.
E mesmo que você não veja as coisas acontecerem, mas à medida que você o busca, ele está sim no espiritual, está acontecendo. Porque o mundo espiritual é real e ele não para. Você pode não enxergar agora a saída do que você está vivendo no meio da sua família, mas você está buscando a Deus. E a continuidade, a constância da tua busca, não só por moeda de troca, mas por amor a um Deus tão fiel e tão maravilhoso, que por um homem o pecado entrou no mundo, mas por outro homem a salvação restaurou e livrou da eternidade maldita no fogo do inferno toda a humanidade. Então Jesus já morreu numa cruz. Você já teve seus pecados perdoados. Antes não. Era complicado, era difícil. Mas agora já teve um derramamento de sangue numa cruz. Só precisa que você creia, obedeça e abrace esse Deus como teu Pai Celestial. E creia que o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe cada um de vocês neste dia.